Graças e paz, irmãos, boa noite a todos vocês. Abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. O assunto hoje é perseverai em oração, tirado do próprio texto que está aí. Colossenses capítulo 4, o verso 2 e o verso 3. Vocês encontraram? Vamos ler. Diz assim: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Irmãos, nós já estamos um pouco mais de 3 meses aí na carta aos Colossenses, e eu gostaria de explicar uma coisa muito básica que talvez você já sabe, o porquê que a gente se demora tanto em um livro da Bíblia assim, porque essa é a maneira como a igreja cresce, né? Então, quando a gente pega um livro, mergulha nele, arranca dele os tesouros que ele tem a nos oferecer, isso é bom para o pregador, que ele não fica perdido. Que sermão que eu vou pregar hoje, porque o texto já o obriga a seguir uma sequência lógica, e a igreja, por sua vez, é alimentada com a exposição da palavra, né? E isso é muito bom, por isso que nós já estamos aí 3 meses na carta aos Colossenses. Se eu pudesse, eu esticava um pouquinho mais, mas a gente já está quase chegando ao fim. E aí hoje nós vamos falar sobre a perseverança na oração. E, irmãos, eu nunca fiz isso aqui, né, que eu vou fazer hoje, mas eu trouxe aqui 2 livros que eu gostaria de recomendá-los, caso os irmãos queiram ler sobre oração. De repente você fala: nossa, mas ler sobre oração, que negócio doido esse aí. Por que é importante? Porque você vai ver como homens do passado, que não só produziram teologia sobre oração, como eles também oravam, como eles enfrentavam também os mesmos dilemas que você enfrenta. Eu tenho um outro livro lá que eu não trouxe, mas é do mesmo autor aqui, que ele falou uma coisa que eu me identifiquei muito com o que ele comentou. Ele falou assim: talvez, às vezes nós não conseguimos orar como deveríamos por causa do cansaço. Então a gente precisa entender o cansaço do nosso corpo físico, qual horário que funciona melhor para nós. Porque eu, né, que estou aqui falando com vocês, eu me sentia muito culpado. Por quê? Porque eu não funciono de noite. Dá 10h30, 11 horas, eu já estou rodeando a cama já. E tem gente que já funciona. E eu às vezes queria tirar ali um período naquele ano, mas não conseguia, só dormia. Até que eu consegui entender o meu próprio sistema, né, de sono biológico, por assim dizer, para me poder ajustar um horário, né? Então eu tenho 2 livros aqui. Este é O Poder pela Oração. O nome do escritor é E.M. Bounds. Deixa eu ver se eu acho o nome dele certinho aqui. Mas ele foi, acredito que um britânico, que ele escreveu muitas coisas sobre a oração. E por que eu trouxe ele? Porque você pode encontrar gratuitamente em PDF, sem ser ilegal. Você pode encontrar e ler numa sentada só. E ele tem mais outros livros sobre oração. Então é um livro fino, mas cada página vale a pena. Depois eu vou ler algumas coisas aqui para vocês verem a potência do escrito deste homem, escrito no ano de 1916. E aí eu tenho esse livro aqui, que para surpresa de 0 pessoas é o meu escritor favorito, né, que é o J.I. Packer, onde ele fala a respeito da oração do Senhor, onde ele vai tratar da oração do Pai Nosso, explicando cada elemento da oração do Pai Nosso, trazendo para a nossa vida diária. E tem uma coisa que eu gostaria de começar aqui falando a respeito dessa pregação, uma frase muito impactante, que eu tenho guardado isso no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: as pessoas têm um problema com a oração, por causa da dificuldade que elas têm com Deus. Então só isso, irmãos, é uma resposta
para o motivo pelo qual nós não oramos. Então, quando nós não oramos, não é que é cansativo, é isso e aquilo, é porque nós temos um problema com Deus, uma dificuldade com Deus. E Packer, ele começa este livro falando a respeito da oração do Pai Nosso, trazendo essa frase, que para mim, se fosse um bilhete contendo só essa frase, para mim já seria o suficiente, né? Então, irmãos, se temos a Deus como Pai, clamamos a Deus como Pai e não oramos, alguma coisa está errada. E aí eu trouxe aqui também, depois tem um outro slide, são duas questões do Breve Catecismo de Westminster. O Breve Catecismo de Westminster foi elaborado no ano de 1647, se não me falha a memória. A sua grande maioria dos teólogos que se reuniram para fazer um resumo da fé cristã naquele ambiente inglês daquela época, eles eram compostos por anglicanos, que é a igreja oficial da Inglaterra. Mas a própria igreja anglicana parece que não deu muito valor a esse catecismo e a confissão de fé de Westminster, e ela foi adotada pelos presbiterianos, pelos nossos irmãos presbiterianos. E o Breve Catecismo de Westminster, ele foi elaborado para ensinar crianças um resumo da fé cristã. Então, para você que acha que criança, não espero que seja o seu caso, é lógico, né? Mas para você que acha que criança não tem capacidade de aprender a respeito da fé, olha só, que pergunta e que resposta nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, né? Diga. Tem aquele aplicativo Conf. Sim, muito bem lembrado, obrigado. Então, irmãos, esse documento ele tem na internet, você pode achar a qualquer momento. E hoje, como a gente está na era do smartphone, tem um aplicativo chamado Conf 2, já está atualizado, né? E uma das ideias em relação ao aplicativo da igreja tem as confissões, né? Então esse aplicativo, depois se você não souber o nome, mas assim, é Conf 2, C-O-N-F-E, Conf de confissões mesmo, né? 2, o 2 já é uma versão atualizada, não sei se tem um ou dois. Isso, uma versão mais atualizada, que ele tem todos os documentos confessionais ao longo da história da igreja. Então você vai ter até a mais recente, que é o Catecismo Nova Cidade, 2017, você tem a Declaração da Inerrância da Bíblia, de Chicago, de 1998, você tem o Pacto de Lausanne, de 1974, você tem os Catecismos Maior e Menor de Westminster, de 1647, você tem a Confissão de Westminster, você tem a Confissão Batista, de 1689, você tem até de Savoy, enfim, são vários, não vou falar porque não vai confundir a cabeça de vocês. Mas é bom para você se ambientar com os termos teológicos. E aí quando alguém estiver pregando, você fala, puxa, já li sobre isso, não me é estranho, né? Muito bem, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele está, depois falando aí dos deveres sociais, né, que a gente ouviu na semana passada, os relacionamentos de dentro de casa, de patrões e empregados, ele está encerrando a sua carta à igreja de Colossenses do mesmo modo que ele começou, com oração. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa a sua carta aos Colossenses, ele fala da sua alegria e da sua oração pelos Colossenses. Então Paulo não está colocando a oração aqui de modo aleatório, não está sem sentido aqui, ou simplesmente para, como diz o ditado aí, não que eu acredite nisso, né, mas para fechar com chave de ouro. Ele começa com a oração, a sua teologia e o seu tratar com a igreja de Colossos, ela é banhada na oração, por assim dizer, e agora ele vai encerrar com a oração, né? E ele diz esta palavra: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Algumas versões diz aí, velando nela com ação de graça. E a palavra perseverai aqui, irmãos, olha só o significado que ela tem. Ser firme denota continuar firmemente em uma coisa e dar cuidado constante a isso. Ser forte em direção a alguma coisa.
persistir em ou perseverar em alguma coisa, obviamente, ser continuamente firme com uma pessoa ou com uma coisa. É usado acerca de permanecer em oração com outras pessoas. Então, esta perseverança aqui, irmãos, é uma perseverança, é bem redundante que eu vou falar, mas para a gente memorizar, persistente, insistente, é perseverar na oração. E o mesmo escritor deste livro aqui, ele disse a seguinte coisa: se eu passar 40 anos e nada mudar, eu passarei 40 anos na presença de Deus. Ou seja, eu estarei aprendendo alguma coisa, mesmo que a situação não mude, né? Então, notemos, irmãos, o seguinte, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá um valor enorme à oração. E quando nós criamos o hábito de oração, o dia que nós não oramos ou não tiramos um período para orar, como que eu posso falar aqui, mas para não soar assim arrogante, estranho, eu posso falar desse assunto porque é uma coisa que eu procuro viver, sabe? Não estou falando de uma coisa que eu não procuro viver. E nisso Deus vai nos moldando, sabe? Deus vai trabalhando em nós. E a igreja batalha de joelhos. Lógico que a gente pode orar de pé, a gente pode orar sentado, a gente pode orar deitado. Mas quando a gente fala de joelhos, é nos prostrando, mostrando diante de Deus a nossa incapacidade. E esta pergunta do breve catecismo de Westminster, volto a dizer, escrito para pais educarem os seus filhos. Olha como ele começa, é a pergunta 98, você está com ele aberto aí, Rafa? 98 do catecismo de Westminster, que diz assim: o que é oração? Oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Observe o cuidado dessa confissão. É o que está escrito aqui no texto, né? Onde nós oferecemos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. E talvez, não todos que aqui estão, mas assim, na sua grande maioria, nós somos ensinados que a oração é para mover a mão de Deus, que é para as coisas acontecerem, o céu baixar. Nem sempre vai ser assim. Mas o fato é que a Bíblia ela dá insistência na perseverança na oração. Quando nós olhamos para Lucas 18, nós vemos isso, que Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando nós olhamos para sentenças curtas da Bíblia, como 1 Tessalonicenses 5,18, orai sem cessar, isso tem um peso enorme. E a oração ela é o quê? Clamor a Deus, permanecendo atentos com ações de graça, de ser agradecido. Então oração é guerra, oração é guerra. E se nós não tivermos em mente que oração é guerra, nós vamos ser derrotados. É o mesmo, né? A pergunta 98, não só para... a 99 está no slide lá, depois eu precisava que alguém passasse lá para mim, por gentileza, por favor. Tem 98 e 99 que fala a respeito da oração. Então oração é guerra, é guerra porque, olha, vamos ser honestos e sinceros com nós mesmos. Não é fácil orar, sabe? Eu ouvi algumas pessoas falando assim: nossa, eu gosto de orar e tal, e eu estava lá, eu na minha luta com o meu eu mesmo, meu velho homem, e eu falava: eu não consigo entender, de verdade mesmo, eu não consigo entender, como que a pessoa fala que gosta de orar, isso e aquilo, é tão difícil. Você acha que é fácil acordar 5h30, 6 horas da manhã, orar e ter um dia de trabalho? Ou, dependendo do horário da pessoa, trabalhou o dia todo, chegar às 11h30, dobrar os joelhos e orar? Não é fácil. Então não adianta você dizer: nossa. Mas alguns homens piedosos que trilharam o caminho da oração, eles nos mostraram que é possível sair do dever e encontrar o caminho do prazer.
Esta é a grande diferença. Porque oração não é um dever, não é uma obrigação, de certo modo é para o cristão, mas não é um dever pesaroso. Tem que orar, ele tem que ser um prazer, e nós temos que encontrar este caminho. Porque oração acho que uma coisa que clareia bastante é a questão que a oração é um relacionamento, né? É um relacionamento com Deus, relacionamento. com certeza, com certeza. É como um casamento, Uhum. assim, eu tenho que ter diálogo com a minha esposa. Sim. Faz parte, não é algo. Este é um ponto que, inclusive, escrevi até essa palavra. Tem que ter, exatamente. Então, irmãos, oração é guerra contra o seu próprio eu, é guerra contra a sua própria carne, é guerra contra potestades malignas, contra o diabo. Oração é guerra. Então, a gente tem os extremos, né, de pessoas que supervalorizam a ação do diabo na vida das pessoas. Só que por outro lado a gente tem um outro extremo de que alguns cristãos parece que o diabo não existe. E aí parece que nós não temos um inimigo. Nós temos um inimigo. Oração é guerra. Oração é desconforto muitas vezes. Como eu disse, você acha que é fácil acordar 5h30, 6 horas da manhã? Esses tempos atrás eu vi um depoimento de um menino declaradamente reformado e um pai pentecostal. E ele dando depoimento, ele falou assim: vocês podem falar o que vocês quiserem, mas meu pai é um exemplo para mim, porque todos os dias às 4 horas da manhã este homem está orando e está lendo a Bíblia. E eu não falo isso, irmãos, para colocar um peso, seja com fulano, seja com ciclano. Seja você mesmo diante de Deus, mas ore ao Senhor, encontre o caminho do prazer, não o caminho do dever somente, eu tenho que fazer, porque senão vai ser um diálogo mecânico. É como chegar no mercado, dar 2 pão, bom dia, tchau, acabou, bora. Você não se preocupa com aquela pessoa, e aí, está tudo bem? Como é que vai a sua família? Você não estabelece um vínculo de amizade, né? Então oração é guerra, oração é desconforto, oração não muda a Deus. Como vamos mudar um Deus eterno que tem os seus decretos pré-estabelecidos desde a eternidade, que sabe tudo o que faz? Oração muda nós mesmos. Então, enquanto as situações não mudam, nós estamos sendo mudados através da oração. Nós estamos sendo ensinados. Como eu disse, é ir do dever ao prazer. As pessoas não oram por causa da dificuldade que elas têm com Deus, conforme está escrito aqui no livro. Agora, irmãos, imagine só uma seguinte situação. Aquela pessoa que só te procura, te agrada ou te elogia quando precisa algo de você. Não é uma situação, no mínimo, desagradável? Chata, desconfortante? Poxa, essa pessoa só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Me empresta isso, me dá aquilo, me dá... E não tem nenhum vínculo de relacionamento. Quem faz isso demonstra frieza e interesse próprio, e não um relacionamento de amizade. Não somos mais inimigos de Deus. Jesus disse em João 15,15: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Romanos 5,10 diz que nós, que éramos inimigos, somos reconciliados com Deus. Então nós somos amigos de Deus. Ser amigo de Deus não ficou categorizado somente para Abraão. Se você olhar em Isaías, acho que capítulo 41, verso 8, se não me falha a memória, Deus diz a respeito de Abraão: Abraão, meu amigo. Não existe o clube de Deus, de Jeová, só tal pessoas. Todos nós, em Cristo, foi desfeita a amizade e nós somos feitos amigos de Deus. Então, oração é relacionamento. Como nos relacionamos na amizade que nós temos com Deus, né? E aí nós temos a pergunta 99 do Breve Catecismo de Westminster, que diz assim: qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente se chama a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Por que, irmãos? Que fique claro isso cada vez mais para nós. Por que nós começamos o culto com a leitura de um salmo e repetimos, lemos 2, 3 vezes? Porque nós estamos orando o quê? A palavra.
Quantas pessoas falam assim: poxa, mas orar é tão difícil, eu não sei o que falar para Deus. Você já pensou um negócio desse? Nós não temos palavras, porque não sabemos o que falar com Deus. Se estamos em uma situação de que estamos sofrendo, angustiados, e não conseguimos expressar tamanho o nosso sofrimento, é uma coisa, mas não temos palavras para orar a Deus. É só você olhar ao seu redor. Olhe para a situação do mundo, a situação do país, a situação da sua própria família, você vai ter motivos de sobra para você orar. Olhe para a sua própria condição caída. Uma vez eu vi um post que o rapaz dizia assim, né? Às vezes eu me assusto com a miséria do mundo, mas às vezes eu me assusto com a minha própria. Então só a nossa própria miséria já é motivo de oração. Uma das grandes barreiras é a fala adequada, que a pessoa se preocupa tanto com a linguagem que ela vai utilizar, e que o próprio coração, de uma maneira sincera e simples, como uma oração de uma criança. Exatamente. Foi John Bunyan, né, que disse, que ele escreveu o livro Peregrino: é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração, né? Porque não adianta tentar impressionar Deus com palavras bonitas ou querer achar, porque a gente não vai conseguir. É só você observar as nossas orações que são feitas no microfone aqui. Às vezes a gente se enrosca, às vezes não sai a palavra que a gente quer, às vezes a gente não acha a palavra, mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para pegar toda essa imperfeição nossa e transformar em oração e ser aceita diante de Deus. Isso que é maravilhoso, porque Cristo é o nosso intercessor e o Espírito intercede por nós. Então qual que é a regra que o Senhor Jesus ensinou na oração dominical? E também nós podemos orar um salmo, fazer das palavras escritas pelo próprio Deus a nossa oração, e a gente tem em abundância isso, e depois eu vou falar sobre isso também. Agora, uma outra coisa, irmãos, que é importante falar sobre oração, é o seguinte: não se engane ao subvalorizar a oração, atribuindo um valor inferior à oração, como por exemplo, eu posso orar 10 segundos que tem o mesmo efeito, Deus sabe de tudo, então não preciso ficar enrolando, afinal tenho muita coisa para fazer. Isso é dar um valor inferior à oração. É lógico, irmãos, se estamos em apuros e orarmos e clamarmos em uma única frase, o Senhor é poderoso para nos ouvir, não tenho dúvida disso. Pedro não estava indo ao encontro do Senhor, não teve medo, ele falou: Senhor, salva-me. Isso foi uma oração de alguém desesperado, né? Não tenho dúvidas que isso pode acontecer. Mas o escritor deste livro aqui, ele diz assim: devoções curtas são a ruína da piedade aprofundada. Só uma frase como essa já é um tabefe na nossa cara. Dentre muitas coisas, como esse livro é escrito para pregadores a respeito da oração, olha o que ele diz: são necessários 20 anos para fazer um sermão, porque são necessários 20 anos para fazer um homem. O sermão verdadeiro é uma coisa da vida. O sermão desenvolve-se porque o homem se desenvolve. O sermão é vigoroso porque o homem é vigoroso. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão tem unção plena porque o homem está pleno da unção divina. Homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Esse é o balde, você briga com ele, não briga comigo não. Então, irmãos, nós subvalorizamos a oração. Deus é onisciente, é poderoso, então eu posso levantar de manhã: Senhor, me guarda, me dá o que eu quero, amém, pronto, acabou. Então não subvalorize a oração, não coloque-a numa categoria inferior. Paulo começa falando para a igreja que estava em oração por eles, é assim que ele começa a carta aos Colossenses: roga que eles perseverem, que é a persistência, ser forte em direção a alguma coisa, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus abra uma porta para a palavra. Irmãos, o nosso mundo ocidental, nós que vivemos desse lado do globo terrestre, do continente, tratando de Europa para cá, a gente não sabe o que é ter uma igreja destruída, perseguida, parentes mortos. A gente não sabe. A gente tem perseguição aqui na América do Sul, na Colômbia, no México,
com cartéis de narcotráfico e tal, mas não é tanto na escala como a gente tem no Oriente Médio, né? E se você conversar com cristãos lá destas regiões, eles estão preocupados com outras coisas que nós não estamos preocupados aqui. Então, às vezes nós colocamos diante de Deus em oração coisas tão supérfluas, desejos egoístas, como se Deus não soubesse essas coisas, como se Ele, que surpresa, que novidade. Não, irmãos. A preocupação do apóstolo Paulo é que ele começa com a oração, que ele está orando pela igreja de Colossos, mas a preocupação maior era que Deus abrisse uma porta para a palavra. Ele não poderia muito bem falar para os irmãos, orem para que Deus me tire dessa prisão, porque eu continuo querendo pregar o Evangelho. Não, ele quer uma porta aberta para a palavra. É lógico, irmãos, que Deus, Ele é soberano, e nós não temos dúvida disso. E através da oração, Deus liberta Pedro da prisão. Através da oração, Deus envia anjo, manda terremoto, Deus faz coisas maravilhosas, mas nem sempre Ele faz assim. Porque nós estamos debaixo da sua vontade, Ele faz como Ele quer, e Ele sabe o que é melhor para nós. Mas a preocupação desse homem, agora você imagine, você está numa cela, preso, olha o inverno que estamos tendo aqui, que tivemos, lá muito pior, você pegando uma tuberculose, doente, né? Provavelmente o apóstolo Paulo morreu com essa doença, além de ter a sua cabeça na guilhotina, e a preocupação dele era que a porta da palavra fosse aberta, que o mistério de Cristo fosse manifesto. Por isso que ele diz, orando também por nós. Então, através da oração, como eu disse, Deus tira Pedro da prisão, conforme lá em Atos 12. Deus também pode tirar Paulo, mas pode deixá-lo ali para cumprir os seus propósitos, mas a palavra de Deus não está presa. Você pode se unir a outros irmãos pela oração. Então, isso é um motivo para nós nos lembrarmos dos nossos irmãos que nós não conhecemos, que estão ligados no mesmo corpo que nós estamos. Pessoas que estão passando dificuldades, das mais severas, nós podemos nos unir a eles em oração. Jesus orou por nós. Só você ler João 17, você vai ver Jesus orando pelos seus e por todos aqueles que hão de crer nele. E Ele continua intercedendo por nós. Podemos orar pelo avanço do Evangelho neste mundo de trevas. Tem um texto em Hebreus capítulo 13, o verso 18, olha só, diz assim: orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo, principalmente na oração. É com insistência que vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. Pode ser que seja o apóstolo Paulo que escreveu, pode ser que não, né? Só Deus sabe quem escreveu aqui a carta aos Hebreus. Mas o escritor se dirige àqueles que estão recebendo a palavra desta exortação, para orar por ele. Pastores e pregadores são vistos como aqueles a quem pedimos oração, mas eles também devem ser o alvo da nossa oração. Então, irmãos, muitas vezes que nós não venhamos agir como a sanguessuga lá de Provérbios. Você já leu a sanguessuga lá de Provérbios, no capítulo 30? A sanguessuga de Provérbios, os escritores assim, que ela tem duas filhas, uma chama Dá e a outra Dá. Só quer que venha. E nessa sociedade de consumo que a gente vive, que Deus nos ajude a não olhar para os nossos pastores, para eles dizer assim: ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Ele vai orar por você, porque um ministro faz isso. O próprio escritor aos Hebreus diz que eles velam pela vossa alma, gemendo como quem hão de dar conta dela. Mas a palavra de Deus também nos orienta que a igreja também deve orar pelos seus, para que Deus sustente, para que Deus faça com que eles permaneçam em pé. Então eles devem também ser o alvo da nossa oração. E aí, a insistência da oração é que ela seja feita com ações de graças.
E aí a gente tem ações de graças versus reclamação ou queixa. Você já ficou perto de uma pessoa que reclama muito? Como é horrível, como é desagradável. Como é desagradável até as nossas próprias queixas. Às vezes que a gente nem a gente mesmo se aguenta. Poxa, como eu estou reclamando, como eu estou sendo ingrato. Mas você pode reclamar para a pessoa certa. Podemos levar as nossas queixas a Deus. É só você olhar os salmos. Tem expressões nos salmos que deixam a gente escandalizado. Por exemplo, Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecerás de nós para sempre? Isso é uma pergunta que se faça para Deus? Não, seja sincero. Isso é uma pergunta que se faça para Deus? Você olhando da ótica aqui, está tudo bem? Se você olhar de fora, você vai dizer, mas rapaz, você não tem vergonha na sua cara, você não tem educação de orar desse jeito ao seu Deus? Mas isso é uma pergunta de quem está sofrendo. E é uma pergunta, é uma queixa, não de nariz empinado, mas com a face no pó, onde ele diz, até quando, Senhor? Esquecerás de nós para sempre? E se você olhar no Salmo 13, você vai ver que esse salmo não termina desse jeito. Ele termina em louvor, ele termina em adoração, porque quando nós levamos as nossas queixas a Deus, acontece como Asaf. Você acha que Asaf começou aquele salmo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, sem nenhuma queixa, sem nenhuma reclamação? Ele já tinha reclamado um monte, ali no seu coração já tinha pecado um monte. Mas graças a Deus que quando nos é levado, a oração é levada para a pessoa certa, aí você tem a resposta, aí você tem conforto, aí você entende como Deus trabalha, e mesmo que você não entenda, que você não tenha todas as respostas, você encontrará um descanso, um louvor e adoração a Deus. O Salmo 4, verso 1, também fala a respeito de uma oração assim, olha só: ó Deus, a minha justiça, responde-me quando clamo, alivia a minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O Salmo 10, Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? E aí a gente tem o famoso Salmo 22, onde Jesus usou como a sua oração na cruz. Olha só, o Filho de Deus usa isso como uma oração na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque está longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Isto é uma oração de desespero, de agonia. Então nós podemos levar as nossas queixas a Deus. Então, de tudo que nós falamos aqui, o desejo é que você encontre o caminho do prazer na oração. Que isso não seja um fardo, que isso não seja uma obrigação, mas que seja um prazer para você. Que você entenda que você tem um relacionamento com Deus, que você não tem mais inimizade. Quando a amizade ela é restaurada por algum problema, alguma coisa que aconteceu, que um ficou de bico para o outro, quando volta é alegria, é satisfação, é prazer. E Deus nos reconciliou consigo mesmo, e Ele nos convida à oração. Diga. Colossenses 4, versículo 2, começa a perseverar em oração, nela permanecendo apenas com ações de graças. O que eu vejo aqui é que existe uma distorção relacionada à perseverança na oração. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja, ele esclarece. Por quê? Tem pessoas que perseveram com uma motivação errada. Até receber alguma coisa? Sim, porque quando nós analisamos do versículo 2 ao versículo 6, nós vemos que a base é a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque Paulo, ele exorta a igreja de Colossenses, vocês precisam perseverar em oração, mas ele dá um caminho. Ou seja, qual é o caminho aqui? Qual é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha Nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nós olhamos aqui os pontos que ele trata, que é a palavra, a palavra, que no caso é o evangelismo,
para com Deus e para com o próximo. Sim. Ou seja, glorificar a Deus e evangelizar Exatamente. o próximo. Né? Ou evangelizar o próximo e glorificar a Deus. Olha só, é perseverar na oração, nela permanecendo com ações de graças. O texto continua, a gente tem uma vírgula por causa de uma regra gramatical da nossa língua. Ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então, é isso que você falou. E trazendo para a prática, porque muitas vezes tem pessoas que ela persevera, passa horas orando, mas com motivação errada. Sim. E muitas vezes uma pessoa durante 10 minutos, com a motivação correta, ela foi muito mais válida do que uma pessoa inteira, com uma motivação errada. Tanto que a palavra fala, errais por não saber orar. E Paulo, ele fala, viu, perseverar, ele fala assim para eles, viu, vocês precisam perseverar em oração. Ela vai aparecer e mostra o caminho. Esse é o caminho. Né? Então, é quando... o caminho, ação de graça, que eu faço comigo e com o Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, uma oração voltada, ação de graça para quem não é para o homem, é para Deus. Sim. Né? E quando o Tiago fala, né, assim, ó, vocês pedem e não recebem o que vocês pedem mal, eu já vi gente usando esse texto assim, ó, você não sabe pedir a coisa certa para Deus, da bênção que você precisa para você tomar posse. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso aí é um absurdo dos absurdos. Tiago prossegue assim, ó, para gastardes em vossos deleites. E sabe o que é legal? Você olha aqui a estrutura do 2 que você está lendo agora, você vê que a primeira parte é glorificando, a segunda parte nós temos um evangelismo, ou seja, você não é Sim, o avanço do evangelho. E a terceira parte é voltada para uma transformação de coração. Sim. Porque você observa, o versículo 6, ele fala assim, a nossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, ou seja, o sal influencia, temperada com sal, ou seja, uma palavra sempre amável, e o que influencia, para saber como deveis responder a cada um, ou seja, a palavra próxima. E é o que Pedro disse, né? Talvez baseado aqui no apóstolo Paulo, porque ele fala que Paulo escreveu muitas coisas difíceis de entender, é o seguinte: sempre pronto para responder a razão da esperança que é em vós. E é isso que o texto diz aqui, para saberes como deveis responder a cada um. Que alguém vai olhar e falar assim, poxa, mas você é diferente, o que tem de diferente? Eu tenho a Cristo, eu tenho o Evangelho, né? Eu não vou ao Evangelho para receber coisas, eu vou porque eu fui recebido em primeiro lugar, né? Então é assim, irmãos, oração é uma batalha, oração é uma guerra, desconforto muitas vezes, e eu estou falando aqui de livros, porque assim, a gente sai do nosso mundinho, a gente consegue ver o que as pessoas falaram a respeito da oração, e a experiência que elas vivenciaram através da oração. E é importante a gente ter esse olhar um pouco mais amplo, sempre pautado na Escritura, mas também não ignorando o que acontece, né, na história, que está registrado aí para o nosso exemplo. Amém, irmãos? Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês.